Vamos dar continuidade ao nosso resumo da obra de Ronald Dworkin, Laws Empire, o Império do Direito. Hoje nós vamos resumir o capítulo 3, 4 e 5. Capítulo 3, intitulado Jurisprudência Revisada. Capítulo 4, Convencionalismo. E capítulo 5, Pragmatismo e Personificação. Dworkin defenderá o direito como um conceito interpretativo, pelo qual os juízes, com suas próprias convicções e instintos, desenvolvem teorias sobre a melhor interpretação, conforme a responsabilidade que sua prática exige. Segundo Dworkin, os juízes pensam sobre as leis, e mais do que isso, pensam nelas dentro da sociedade a qual vivem, a partir do ambiente intelectual, da linguagem comum. Há fatores centrípedos, de fora para dentro, que vêm da educação legal conservadora, bem como os processos seletivos dos juristas, como a administração dos escritórios. Há também os fatores centrífugos, de dentro para fora, que vêm dos próprios juristas e de suas convicções políticas e ideológicas no tocante à justiça. Dworkin não vê essas múltiplas influências como desfavoráveis ao direito. Ao contrário, o direito ganha poder quando torna-se sensível às fricções e tensões das fontes intelectuais. Para Dworkin, a jurisprudência vem colaborar para o desenvolvimento da formação do direito. Ela permite a elaboração de novos paradigmas interpretativos. De repente pode surgir uma nova interpretação. O que parecia incontestável é contestado, ou mesmo uma interpretação radical da aplicação do direito pode ser desenvolvida. Os paradigmas são rompidos e surgem novos paradigmas. Em suma, a interpretação construtiva procura mostrar a prática legal na sua melhor luz, procurando encontrar equilíbrio entre a prática e a melhor justificação para tal. Mediante tais prerrogativas, Dworkin lança algumas questões à interpretação do direito que são vistas sobre a luz de três concepções não semânticas. São elas o convencionalismo, o pragmatismo e o direito como integridade. Segue as perguntas propostas pelo autor. Justifica-se o suposto elo entre o direito e a coerção? Faz algum sentido exigir que a força pública atue somente em conformidade com os direitos e responsabilidades que decorrem das decisões políticas anteriores? Segundo, se tal sentido existe, qual é ele? Terceiro, que leitura nesse ínterim? Que noção de decisão, de coerência é a mais apropriada? Para Dworkin, o convencionalismo pode facilmente se transformar em moralidade política, influenciando as decisões do passado aos seus propósitos. O pragmatismo jurídico afirma que as pessoas nunca têm direito a nada, a não ser a decisão judicial, que ao final se revelar a melhor para a comunidade como um todo, sem considerar nenhuma decisão política tomada no passado. O direito como integridade é delineado pelas etapas interpretativas apresentadas. Assim, procura a melhor luz à interpretação, visando uma justificativa contundente entre as decisões passadas e a interpretação presente, sendo que a coerção é apenas justificada se assegurar a igualdade entre os cidadãos. O direito como integridade une o passado com o presente, vislumbrando uma dinamicidade construtiva dos paradigmas interpretativos, inclusive viabilizando a possibilidade de novos paradigmas. Dworkin faz algumas considerações ao convencionalismo, demonstrando a sua inadequação com a teoria interpretativa. Para o convencionalismo, o direito é o direito, ou seja, não é aquilo que se pensa que é, mas o que realmente ele é. A tarefa dos juízes não seria mudá-lo para sua própria ética ou política, mas apenas aplicá-lo. O convencionalismo fica preso às decisões do passado,
Todavia, diante de casos difíceis e novos, sua interpretação fica estéril, sem amparo nos precedentes, ficando assim obrigado a interpretações discricionárias. Os exemplos dos casos difíceis apontados por Dworkin revelam a ambiguidade do convencionalismo, pois juristas podem concordar com abstrações das convenções, concordando que a legislação e os casos precedentes são, mas tomam uma interpretação controversa em relação à melhor interpretação do caso, pois os precedentes não abrangem a real complexidade atual. No exemplo do caso Snail-Darter, havia 2 precedentes: lei orçamentária, em sua fase final, e lei das espécies ameaçadas, dos quais, no final das contas, a atitude interpretativa convencionalista obrigava-se a optar por uma das duas, ficando a critério dos juízes decidir o melhor precedente à questão. Para Dworkin, mesmo que os precedentes são evidentes em si mesmos e não envolvem qualquer controvérsia em relação à interpretação, não podemos simplesmente conjecturar uma defesa cega do convencionalismo. Se os juristas pensam que uma proposição particular sobre a legislação é verdadeira por convenção, eles não irão refletir que precisariam uma razão substantiva para aceitá-la. Porém, Dworkin sustenta que, por mais lúcidos à atualidade que os precedentes possam ser, precisamos nos ater à razão para suportá-los, não por mero convencionalismo. Segundo o exemplo de Dworkin, o fato de se dirigir do lado direito na América e do lado esquerdo na Inglaterra representa uma expectativa de que outras pessoas que sigam as regras façam o mesmo. Conforme Dworkin, não podemos dizer que uma regra é melhor do que a outra, pois nossas razões para que as pessoas dirijam do mesmo lado devem ser mais fortes, baseadas em razões que venham a sustentar tais normas. Dworkin não defende um determinismo cego, dado que a cegueira normativa atrofia a busca da melhor resposta possível. Dworkin vê o pragmatismo como uma opção melhor do que o convencionalismo, pois analisa os casos à luz da busca de um melhor e maior benefício para a sociedade. Não obstante, falta-lhes caráter de integridade, pois desconsidera como propedêuticas as decisões do passado. Portanto, o direito perde sua essencialidade, tornando-se algo que será predito pelo tribunal, ou somente algo que os juristas, como diz o próprio Dworkin, comerão no café da manhã, ou seja, algo a ser visto e analisável no tribunal. Encontra-se no pragmatismo 3 dimensões: a econômica, a criacionista e a reducionista. Na sua vertente econômica, o direito analisa os casos conforme seus impactos sociais. Vê-se aqui forte influência do utilitarismo, pelo qual os julgamentos são medidos pelos seus possíveis efeitos e não pela justiça em si. A corrente criacionista revela o descaso com os precedentes, podendo os julgadores eles mesmos criar o direito conforme acharem mais conveniente à sociedade. No seu viés reducionista, averiguando caso a caso, não procura estender o julgamento a casos análogos. Referente à corrente econômica do pragmatismo, Dworkin diz que é impossível prever todos os efeitos futuros, trazendo para isso um exemplo de uma extensa linha de trem que passa por uma fazenda em tal velocidade que a fricção do veículo com os trilhos acaba gerando faíscas, que geram um incêndio que destrói a produção desta propriedade. O juiz pragmatista se perguntaria o que traria menor prejuízo à comunidade: diminuir a velocidade do trem ou permitir que as colheitas queimem. Se chegasse à conclusão de que as colheitas valiam $10.000, mas a opção contrária custasse $40.000, manteria a velocidade da ferrovia no patamar gerador dos prejuízos. Dworkin alega que esta solução não seria mais adequada, mesmo em termos econômicos, pois pode o plantador ter guardado próximo da linha uma coleção de quadros renascentistas de enorme valor,
Ou pode acontecer que ocorram fenômenos climáticos em outras partes que supervalorizem o produto plantado. Desta forma, a solução inicialmente apontada como menos gravosa se tornaria a mais dispendiosa. Consoante o criacionismo pragmatista, Dworkin alerta do grande perigo de um processo antidemocrático, do qual a decisão poderia emanar de uma análise pessoal e de uma visão de mundo unilateral do julgador. Já a corrente pragmatista reducionista poderia desconsiderar a abordagem do todo e desprezar o caráter de fundamentação do processo. Essas propostas pragmatistas, embora não sejam deterministas, pois podem variar de caso para caso e procuram a melhor solução a cada caso, não servem como interpretação do direito, pois pecam com relação aos princípios de integridade do direito. A política de integridade adotada por Dworkin supõe que a comunidade como um todo pode ser comprometida com princípios de equidade, de justiça, do devido processo legal, de tal forma análoga às pessoas particulares que são comprometidas a convicções, a ideais ou a projetos. Para Dworkin, uma comunidade pode ser personificada, no sentido de assumir responsabilidades comuns, sendo um agente moral ela mesma. Assim, um país que cometer atrocidades no passado, como os regimes ditatoriais e escravagistas, lega uma culpa para os beneficiários futuros. Outro exemplo seria o dever da comunidade, pelos seus respectivos poderes legais, de oferecer direitos fundamentais ao cidadão. A dinâmica de direitos e deveres nos coloca como agentes morais e responsáveis pelo todo.